Oi, pessoal! Esse é o quarto episódio do nosso videocast, um programa em que selecionamos e debatemos assuntos em alta que vão te deixar com o papo na mesa. Eu sou a Bia. Eu sou a Manuela. Eu sou a Luísa. E eu sou o Matheus. Nós somos jornalistas em formação pela Unesp de Bauru. Nossa ideia é simplificar os assuntos em alta para que o público possa entender por meio de um simples bate-papo entre amigos. Hoje, a gente vai falar sobre os últimos acontecimentos que estão girando em torno dos shows da Taylor Swift aqui no Brasil, desde os pré-eventos até a cobertura que a mídia está fazendo do assunto. Antes de mais nada, vamos passar um VT especial que a Flávia gravou para te contextualizar melhor sobre o assunto. Roda VT! Eventos que exigem grande infraestrutura sempre ocorreram no Brasil. É o que chamamos de mega eventos. Desde 1985, com a estreia do primeiro Rock in Rio, o Brasil entrou na rota de grandes shows internacionais e passou a ser um destino comum para grandes artistas da música. Somente em 2023, passaram por aqui turnês de artistas como Lana Del Rey, Florence and the Machine, Coldplay, Paramore e The Weeknd. Mas nenhum show gerou tanta repercussão quanto o retorno aos palcos da banda mexicana RBD e da vinda ao Brasil da cantora Taylor Swift, depois de 11 anos. A The Eras Tour foi bastante aguardada pelos Swifties, como são conhecidos os fãs da cantora. Mas a onda de calor e a falta de organização do show ocasionaram a morte da jovem Ana Clara Benevides, de 23 anos, no Rio de Janeiro, dia 17 de novembro. Nesse dia, a sensação térmica no Rio de Janeiro era de 60 graus, e a Time for Fun, responsável pelo show da Taylor Swift no Brasil, proibiu a entrada de garrafas de água no local do show. Não é a primeira vez que pessoas morrem em shows no Brasil. Em 2006, 3 fãs do RBD foram mortos pisoteados e ao menos 42 pessoas ficaram feridas em estado grave, devido à superlotação do show, que ocorreu no estacionamento de um supermercado. Seria possível trazer ainda mais exemplos, como KLB em 2003, Calcinha Preta em 2005, João Bosco e Vinícius, em 2010. Ambos os casos representam a negligência das produtoras de shows, que não são responsabilizadas como deveriam por essas tragédias, e não se atentam para evitar recorrências. Por determinação da Secretaria do Consumidor e do Ministério da Justiça, será permitida a entrada de garrafas de água de uso pessoal e material adequado em espetáculos. E as empresas produtoras de espetáculos com alta exposição ao calor deverão disponibilizar água potável gratuita em ilhas de hidratação de fácil acesso. Bom, gente, eu acho que todo esse bafafá em torno da Taylor Swift começou com a bendita homenagem no Cristo Redentor, que já faz um tempo, eu não lembro exatamente quando. E semana passada, foi final de semana passado, né? Ela começou com os shows no Rio de Janeiro. E, gente, faz um tempo que o Brasil tá passando por uma. O Brasil não, quase todo mundo, né? A gente tá Sim. vivendo uma onda de calor extrema. Logo na sexta-feira, no dia do primeiro show, a gente já teve a fatalidade da fã que infelizmente faleceu. Sim. E aí, desde então, o pessoal tá comentando no Twitter, na grande mídia, os grandes veículos de comunicação. Acho que esse é o assunto que mais se fala no momento. Eu acho que tem falado muito porque, querendo ou não, foi algo que eu acho que a gente não tinha visto até então, nos últimos tempos, principalmente essa questão desses eventos muito grandes, que ocorrem ao mesmo tempo com uma onda de calor muito grande. Porque foi Uhum. justamente isso, né? Porque as pessoas. É um show que estava sendo aguardado há muito tempo, coisa de anos mesmo, que fazia anos que a Taylor Swift não fazia um show no Brasil, 11 anos. mais de uma década. Caraca. E, enfim, é uma das maiores tours dela. E, coincidentemente, foi justo numa época de uma onda de calor muito forte. É. Muito. Acho que o Rio de Janeiro, se não me engano, ele tava com uma sensação térmica nesse De dia de. quase 40, né? Não era 60? Era Eu acho que era 60 60 graus. graus. Ah, 40. sensação térmica, Isso. temperatura Isso. 40. É, tava muito, muito quente. As pessoas ficaram na fila, porque todo mundo queria chegar mais próximo do palco. Então, assim, as pessoas chegaram muito cedo na fila, o dia inteiro no sol. Nenhuma proteção, nenhum teto em cima delas, Uhum. nada. Não foi planejado nada. E não tinha nenhum apoio pela parte da produção pra essas pessoas, Uhum. né? Mesmo sabendo que tava com uma temperatura dessa. E eu lembro que no primeiro dia, acho que teve mais de 1.000 pessoas que passaram mal. Sim. Acho que chegou, eu não sei se chegou a 2.000, mas enfim, muitas pessoas, principalmente jovens, passaram muito mal de calor. É. O pessoal não podia levar a garrafinha da água. E eu vi vários tweets de pessoas que foram, inclusive da Abel Rodrigues,
que ela fala de livros, de casos criminais. Ela falou que ela passou muito mal e ela não teve uma assistência adequada, sabe? O pessoal, Uhum. quem realmente ajudou ela foram os outros fãs. Ela falou que ela encontrou com 2 fãs da Taylor que eram enfermeiras e elas auxiliaram a Belle. Só que se for pensar em toda a produção do evento, ela não teve a ajuda necessária. Teve mais de 1000 desmaios, né? Nossa, foi Acho que terrível. sim. É. Sim. E eu acho que, assim, esse bafafá, além do choque, né, por uma morte desse tipo, sabe, de um descuido total da produção do evento, tipo, é coisa desumana. E a gente, né, brasileiro que normalizou, tipo, ah, tem que sobreviver no show, né? A gente tem que chegar lá cedo, sofrer, porque é pelo Ficar espremido na artista, entendeu? grade. Mas a gente vê outros exemplos, tipo, shows em Las Vegas, tipo, lugar tudo numeradinho, água Sim. Uhum. disponível de graça, e sabe? Essa situação trouxe pra gente que a gente precisa reivindicar essas coisas, porque não é normal e, tipo, causou uma morte, sabe? Isso é muito triste. E falando do lado também do bafafá em torno da Taylor, agora falando mais do lado das Swifts, porque ficaram chateadas com ela, né? É por conta que, tipo, ela fez uma homenagem que não foi uma grande homenagem, sabe? Ela só escreveu uma cartinha, assim, nos stories. Ela postou no stories, meio que uma cartinha, assim, aberta. E falando que não ia mencionar isso no show porque ela estava emocionada com o assunto. Só que ela não chegou a nem falar sobre o nome da Ana. E, tipo assim, ela cantou uma música que falaram, nossa, essa é a homenagem. Mas, tipo, ela não mencionou também na hora, sabe? Ah, esse é pela Ana, que aconteceu isso e tal. E nem uma foto, nem nada. Então eu entendo, sabe? Tipo, essa indignação dos fãs, porque é uma coisa que você. Aí o resto do pessoal que continuou indo nos shows, conseguiu acesso direitinho. Tipo, tá lá curtindo o show, mas tem aquela sensação, sabe? Tipo, pô, minha ídola tá ali e também não falou nada sobre a fã. Tipo, é Uhum. esquisito, né? O pessoal que estava no show comentou que teve uma hora que a Taylor viu a situação que os fãs estavam e ela pediu pro pessoal distribuir água. Sim. Então, por um lado, eles até distribuíram água pro Tem vídeo pessoal, da eles Taylor mesmo distribuindo sim, água. A gente eu acha vi isso. É que, se eu não me engano, eu foi a vi equipe um dela que eu distribuiu. vi Não foi era a mais a produção, equipe. foi a água da É equipe verdade, a dela. É. equipe, desculpa. E eu vi um vídeo também dela jogando garrafinha de água pro Sim. pessoal. Aham. Então, assim, por um lado, eu acho errado o pessoal ficar culpando a Taylor pelo que aconteceu, mas eu entendo essa chateação por ela não ter falado mais sobre o assunto, porque era Sim. uma fã dela. Ela estava no último ano da faculdade, sabe? Ela ia se formar esse ano. Era pra ter sido um momento que ela ia guardar pra vida toda. Mas por causa de um descaso, infelizmente isso não vai ser possível. Que é esse descaso dos eventos de não cooperarem com os fãs que estão ali, sabe? Pegam um sol, muitas vezes. Ficam espremidos na grade, porque as pessoas querem estar perto do seu artista favorito, principalmente quando ele é estrangeiro e vem de fora. E ter que não poder utilizar seus próprios alimentos, trazer água, é muito descaso. Porque Uhum. acontece isso, sabe? Você passa o dia inteiro ali na grade, porque você não quer sair, você não pode ir no banheiro, porque senão você perde o lugar, não consegue entrar de volta. Usa fralda. Eu fui num show da Lana Del Rey aqui no Brasil, no Mita Festival, que aconteceu em São Paulo. E tinha muita gente passando mal, usando fralda, e não tinha como sair dali, porque o pessoal do Corpo de Bombeiros não conseguia acessar essas pessoas, e elas ficavam esparramadas no chão, sabe? No Vale do Anhangabaú, que é na rua. Uhum. Então, tipo, é muito descaso. Sim. E é meio terrível também porque essa cultura de shows que a gente tem não é só no Brasil, na América Latina no geral, porque vários shows da América Latina têm essa coisa de não ter lugares numerados, enfim. Mas tem também essa questão de lucrar em cima de coisas que são necessárias para nossa sobrevivência básica, sabe? Então, lucrar com água, sabe? Acho que nesse show da Taylor Swift tava mais de R$ 10 uma garrafa d'água, de 350 ml. Isso é E as pessoas não poderiam levar as delas. E aí, 350 ml pra um show que leva mais de 2 horas, isso não é nada, sabe? As pessoas já estavam no sol, vão ficar pulando, vão ficar em pé. Mesmo a galera que tá na arquibancada. arquibancada. É cansativo, você gasta energia, sabe? Então, uma garrafa por mais de R$ 10, eu não compraria, sabe? Tipo, não vale a Uhum. pena comprar nenhuma, sabe? Porque é muito caro. E então, assim, é meio cruel até pensar que
estavam lucrando com água. E aí um monte de gente perdeu a chance de aproveitar um show que pagou muito caro, porque teve esse direito básico negado, sabe? Porque uma organização não teve esse cuidado, essa empatia de pensar nos fãs que também são clientes deles, né, no final das contas. Não é que também Uhum. Sim, não fosse interessante para a organização, porque são clientes, sabe? Sim. Quantas pessoas talvez vão deixar de comprar ingressos de shows, enfim, qualquer evento que seja dessa mesma empresa, porque sabe desse descaso, desse histórico deles. teve que acontecer uma tragédia pra eles, tipo, deixarem entrar com água, né. Tipo, Sim, é um sim. absurdo isso. E eu acho que toda a situação ficou pior ainda no dia seguinte, no sábado, quando cancelaram o show em última hora. Em cima da Em Sim, hora, cima da as hora. pessoas Sim. ficaram o dia inteiro na fila, baixo de sol, se amontoaram no estádio do Engenhão pra o show. Minutos antes do show começar, foi cancelado. Uma Uhum. sauna que As estava pessoas aquilo, suando. com, entradas de ar bloqueadas por tatames, pessoas, tipo, tendo, queimaduras de segundo grau, porque encostava na sim, estrutura Uhum. de nossa. metal, tipo, desumano, gente. Ah, foi uma gestão, assim, da organização inteira do show, foi muito mal feita. Eu acho que isso é uma coisa que Uhum. ficou evidenciado. Eu vejo que a cobrança que as pessoas têm em cima da Taylor Swift não é necessariamente de que ela se responsabilize, Da Uhum. mas produção, né. que mas eu, assim, eu acho que as pessoas esperavam dela que ela buscasse, que a organização justamente se pronunciasse. Uhum, Em prol dela, porque, o que tá acontecendo com ela agora é horrível, porque ela não tem culpa, sim, mas ao mesmo tempo é isso, tipo, ela tem voz, que as Uhum. pessoas não têm, sabe. Apesar que são, assim, milhares de pessoas no Brasil inteiro e até fora falando sobre isso, ainda assim, não é a mesma coisa que a Taylor Swift, que é literalmente o rosto disso tudo, virar e falar que não é culpa dela, e responsabilizar de fato quem for. Mas eu sei que também existe uma questão judicial, enfim, em cima disso tudo, né. Uhum. Muitas pessoas que trabalham com essa questão de imagem, enfim, falaram que a decisão dela, por exemplo, de não fazer vídeo não fazer vídeo, não falar nisso no show, é justamente para as pessoas não criarem um vídeo e isso ficar registrado, e ficar registrado tanto na tour dela, que enfim, ocorreu uma morte durante a tour dela, quanto também que possam usar esse vídeo como uma forma de talvez responsabilizar ela judicialmente. Então eu entendo que tem essas questões, mas ainda assim, eu acho que não foi uma boa estratégia por parte da equipe dela, a forma como eles estão lidando com essa morte, porque muita gente tá desistindo. Tem gente que realmente tá desistindo. Tipo assim, eu vi que a Bel Rodrigues mesmo, ela comprou acho que ela comprou todos os shows do Brasil. Comprou. meu E ela, Deus. tipo, no segundo dia do Rio de Janeiro, eu acho que ela já nem foi. Não. E ela pretende vender os de São Paulo também, sabe. Porque é isso, ela ficou muito mal com a situação da Ana, com a forma como a Taylor e a equipe da Taylor tá lidando com tudo isso, com a Time for Fun, enfim, ela tá decepcionada. E ela vai deixar de ter essa experiência que ela ficou aguardando meses, desde que ela comprou pra ter, sabe. Então, é um caso bem complexo, assim, enfim, foi uma fatalidade terrível, mas enfim, talvez muitas pessoas não estivessem preparadas, mas gestão de crise é pra isso, e eu acho que a equipe dela não teve uma boa administração dessa imagem dela numa situação dessa, que infelizmente era uma coisa que deveriam esperar. Eventos Uhum. muito grandes assim, sempre tem essas questões. Eu lembro que antigamente não, uns meses atrás, rolou algum festival, se não me engano, acho que foi o Astroworld, do Travis Scott, aconteceu obviamente, nos Estados Unidos, não lembro aonde, mas foi um show dele que ele fez e foi, tipo, muito grande, mas era um show dele só, e teve muita gente, teve superlotação do espaço, de vendas, mas de gente que, assim, pulou grade, tipo assim, invadiu o negócio, ficou muito cheio. E, se não me engano, teve mortes por superlotação, porque teve pessoas que ficaram sufocadas, teve gente que passou mal, aí desmaia, cai. As outras pessoas passam por cima, porque infelizmente isso acontece e não tem espaço pra ninguém fazer nada, não tem espaço pra ajudar. Foi que nem o Matheus falou, as pessoas passam mal, não tem nem como a equipe de resgate poder resgatar a pessoa, porque não tem Uhum. como. Então, é um problema que aconteceu com a Taylor Swift agora, e teve essa questão do calor e tudo mais. Mas, sinceramente, é um problema que muitos shows que não tem demarcação de lugares acabam sofrendo. Tipo, tem um histórico já disso, não é uma coisa de agora. Mas, enfim, o dela coincidiu também com essa questão do calor e tudo mais, mas, sinceramente, são fatalidades que poderiam ter acontecido de qualquer forma.
sabe? Outro caso recente de show que poderia ter acabado em tragédia foi do cantor Djonga, que tinha que tinha shows de pirotecnia, quando a gente mexe com fogos e chamas. E é aquela chama que sai, assim, no palco, no palco mesmo, lá na frente do palco, Uhum. Sim, acabou pegando na roupa dele e ele teve que ficar, não pelado, mas, tipo, só de cueca no palco, porque poderia ter sido queimado ali, sei lá, Uhum. morto-vivo, sabe? sim. Então, é muito perigoso a cultura dos shows aqui, tá acontecendo na América Latina e principalmente no Brasil, de não ter um cuidado, não ter um preparo. Uhum. Não é como se o Brasil não pudesse receber esses shows, porque sempre acontece shows aqui no Brasil, nunca acontece nada de tão ruim além disso, tipo, a gente sempre ouve histórias de trabalho análogo à escravidão, pessoas não remuneradas, mas nada como isso, de Uhum. fatalidades que levaram à morte e Sim. que poderiam ter levado à morte. Não é uma questão de estrutura. Que Sim, estrutura a Uhum. gente a tem? gente tem. Falta Sim. organização mesmo. Sim. Gente, e você falando dos casos dos shows, aproveitando que o Rebeldes também esteve aqui, voltou, né? Depois de tanto tempo. Mas eles vieram em 2006 e teve uma vez que uma rede de supermercados promoveu um pocket show no estacionamento de um shopping center. É uma ideia assim, não sei. Mas tinha pouco lugar também, pouco espaço, porque era pra 100 autógrafos, se eu não me engano. E, tipo assim, só que começou a chegar cerca de 5.000 fãs. E, e teve gente que morreu pisoteada, gente, num negócio que era pra ser simples, uma coisa calminha, mais, tipo, pequena, sabe? Acabou em tragédia também. E acho interessante ver como tudo isso fica no Twitter. É principalmente no Twitter, né? É, No Twitter, e agora a gente tá vendo muito na grande mídia. A gente tá vendo como a mídia tradicional tá tratando o assunto. E, na minha opinião, eles estão querendo jogar toda a culpa em cima da Taylor Swift. Eu não sou fã Sim. dela, eu não acompanho, mas eu também acho injusto quererem culpá-la por isso. Por exemplo, saiu uma notícia, acho que eu não lembro exatamente o dia, mas falando de um fã que foi assistir o show da Taylor e ele morreu em um dos assaltos Ração. que estava Ah, uma ração que sim. estava Ai. Que acontecendo. aconteceu muito longe do show, muito É, depois, mas só porque ele e veio por aí conta e disso. na manchete falando assim: "Fã de Taylor Swift", sabe, tipo, Sim, Sim. ele foi pra ver o show, então por isso aconteceu, sabe. Uhum. sim, E a mídia sempre vai utilizar o nome de quem é mais famoso pra gerar clique. A Sim. Taylor Swift tem milhares de fãs no mundo todo, não só no Brasil. Então, quando você coloca Taylor Swift numa manchete, é óbvio que as pessoas vão olhar aquilo e falar, Uhum. sabe? Teve, sim. teve uma matéria que, tipo, falou, por causa de toda essa polêmica em cima da Taylor, tipo, postou sobre o tanto de gás carbônico que ela libera no jatinho. Uhum. Gente, eu fiquei, porra. Não, é sério, isso daí pra mim foi a gota d'água. E, tipo assim, lá na linha final que explicou que não, ela compra créditos de carbono. Ah, Tipo, só que pra gerar polêmica, Eu vi que, sabe? sim. a Taylor Swift é a pessoa que mais polui no mundo. É, tipo. Ai, gente. E, nossa, com certeza não foi ela a culpada, né? Tipo, primeiro tem toda essa crise global, né? Que, que precisa melhorar, porque, tipo, já tem previsões pra. Se a gente não arrumar isso, tipo, ondas de calor letais, sabe? Que podem Sim. atingir a América do Sul, principalmente Brasil. Mas não deviam cair em cima dela desse jeito, sabe? Tipo, eu entendo só o ponto da homenagem. Mas, tipo, realmente foi questão da produção e é isso, estão querendo ganhar um pouco em cima do nome dela, né? Sim. Eu acho que também é válido dizer que, justamente por conta dessa situação que aconteceu, foi aprovado um projeto de lei em que eventos a nível federal, eles são obrigados a fornecer água gratuitamente para as pessoas em ondas de calor. Uhum. Então, eu acho um pouco tarde, que a gente sabe que o Brasil, num geral, é um país muito quente durante o verão e apesar de, assim, não ter a gente não tem acho que a gente não tem tanto, histórico com grandes mortes, sim, como a gente já tipo assim, nos últimos tempos já vi isso na Europa, por exemplo. Que no Brasil não é uma coisa que é tão discutida, normalmente é mais no inverno. Mas, assim, deveria existir políticas públicas já
visando isso. Porque o Brasil é um país tropical. Naturalmente, ele é muito quente no verão. É muito quente, independente, assim, da região que você mora. Algumas regiões são muito mais do que as outras. Mas, ainda assim, achei bem interessante ver como que houve essa movimentação de, eh, de realmente ouvir as pessoas, porque isso é uma coisa que as pessoas falam desde sempre, mas precisou acontecer uma tragédia pra isso acontecer, pra ter essa movimentação, mas ainda assim essas pessoas foram ouvidas, Uhum. sabe. E agora é isso, pelo menos a gente sabe que essa assistência vai ter, a questão de fornecer águas e tudo mais. É, a gente tem que pensar nisso como um começo para mudança na infraestrutura em show, que é completamente precária, como vocês já falaram. Sim, sim. Exatamente. Sim. Não, acho que eu só ia compartilhar, a vez que eu fui num show, em 2019, do BTS. E, tipo assim, também é super, tipo, um grupo que estava, assim, no auge dele. E tipo, peguei muita fila desde manhã, assim, a gente fica ali na rua, no sol. Claro que não estava aquele calor, né, igual do Rio de Janeiro. Mas, tipo, não tem, sabe, questões de banheiro também. Você tinha que pagar pra entrar no banheiro que, tipo, as moças que moravam ali perto disponibiliza pra você, sabe. E assim, além disso, você não tinha mais nada, sabe. E além de pegar uma longa fila a tarde inteira, chegar lá no estádio, tipo, as pessoas ficam te empurrando, é uma coisa desconfortável. Mas que, tipo assim, só por essa notícia esse ano que eu fui ver, nossa, isso é meio errado, né? Porque lá eu fiquei desconfortável, mas falam, ah, é o show. É assim mesmo? E aí eu assim, ai, tá bom, tem que lutar pra conseguir um bom lugar ali e vou ficar espremida, sabe? Tipo, foi ótimo, eu amei o show. Mas tem todas essas questões, sabe, que poderiam ser melhor. A água, eu lembro que era R$ 5, tipo, Ok. ok, É. mas, né, eu ainda acho que deveria ser totalmente gratuito. A gente, inclusive, nesse show da Taylor Swift, falaram sobre a parte traseira do palco que estava tampada, né, e estava impedindo a circulação de ar. Então Uhum. isso é outra coisa que deveria ser revista, né. Uhum. Como que um lugar que, teoricamente, suporta tantas pessoas, não vê esse tipo de coisa? É, a questão do show está nos detalhes. Eu acho que tá Sim. tudo nos detalhes. E inclusive esse negócio da circulação de ar, eu vi que foi simplesmente porque não queriam que as pessoas que não compraram os ingressos ouvissem de fora do estádio. Sendo que assim, sabe, as pessoas, se eu fosse só pra ouvir, eu ia ouvir no Spotify, sabe, eu tô ali. Não Uhum. comprei, vou ouvir daí, sabe. Então, Mas assim, a experiência a gente paga pra ver a pessoa, entende. Então eu achei totalmente desnecessário, e eu lembro que as pessoas chegaram até a compartilhar vídeos da Taylor, e ela cansada, sabe, porque é isso, não é só as Uhum. pessoas que estão assistindo que são prejudicadas, mas a própria artista. Ela fica dançando, fica pulando, fica cantando, tudo isso gasta muita energia, ela fica ali por horas, e tá num calor extremo, tipo, era um vídeo, assim, que você via a respiração dela pesada, porque não Ela tinha circulação de ar. era a técnica de respiração pra não desmaiar, que ela estava fazendo, pelo que eu vi. É, então, muito quente e é um descaso, sabe, que atinge até ela. Atinge ela de várias formas, né, realmente, é isso, não é uma culpa dela e tudo mais, tá caindo sobre ela, porque é mais fácil, mas, eh, é um problema que é isso, é banalizado, é uma questão que nem a Manu falou, tudo isso, essa situação, é uma cultura já muito banalizada, que as pessoas elas acham que isso faz parte da experiência de ir em shows, e elas desmerecem inclusive outros shows que não fazem isso. Porque eu vi que o show do Shawn Mendes, que foi aqui no Brasil, também no Allianz, a pista eram com cadeiras. E muita gente ficou falando, meio que assim, desmerecendo ele, como se ele não tivesse fãs o suficiente, sendo que na verdade eles não colocam as cadeiras porque eles podem vender mais. Só que a que custo, né? Porque as pessoas ficam lá e não tem como você se mexer. Se você não ficar lá no fundo da pista, não tem como você se mexer. É terrível. E uma pessoa empurra lá no canto esquerdo, a galera lá da direita vai vindo, sabe, uma onda. E é bizarro isso. E, tipo, isso também é problemático, porque se tivesse muito, muito cheio, tem pessoas que morrem nesse processo, sabe, que não conseguem acompanhar. Você fica pra trás, você é pisoteado. É assim, bizarro. É muito bizarro que
As pessoas elas vão pra um lugar, elas gastam dinheiro, muito dinheiro, pra ter uma experiência boa, pra elas terem memórias com o artista. E, enfim, elas acabam tendo a experiência péssima por conta de desorganização e uma busca incessante por lucro, sabe? Sim, inclusive, nós do Papo lamentamos essa tragédia e gostaríamos de prestar condolências à família da Ana Benevides. Nós encerramos o vídeo por aqui e até o próximo.